Olá, amigos do Projeto de Vida Plena. Estamos iniciando mais um vídeo da série sobre equilíbrio emocional. E dentro desse assunto nós levantamos um subtema falando sobre perdas emocionais. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, a minha recomendação é que você assista a esses vídeos. No vídeo de hoje eu quero mencionar mais 2 tipos de perdas. Já mencionei 4 tipos e hoje eu quero encerrar esse assunto sobre perdas emocionais mencionando mais 2 tipos de perdas. O primeiro tipo de perda que eu quero mencionar é o que eu chamo a perda que é fruto de uma adversidade. Ou seja, as adversidades tornam-se perdas emocionais. É preciso entender bem a questão da adversidade para que não se confunda com a negligência. Ou seja, a adversidade é um imprevisto, algo que foge ao controle da pessoa. Pode acontecer uma situação que dê um resultado negativo e isso tornar-se uma perda, porém, pode ter sido por negligência da pessoa. Apenas um exemplo bem simples em relação a isso. Vamos dizer que a pessoa saiba que o pneu do carro está esvaziando e ela vai adiando esse conserto. E um dia ela tem um compromisso importante e quando ela está se deslocando para esse compromisso, o pneu do carro fica vazio. Bom, definitivamente pode ser interpretado como um imprevisto, mas vamos considerar que houve negligência, porque se ela tivesse cuidado a tempo, não teria acontecido esse aparente imprevisto. Agora, se a pessoa não tem conhecimento e o pneu esvaziou no meio do caminho, bom, então eu posso considerar como um imprevisto. Então é preciso observar bem esse tipo de perdas, porque todos nós estamos sujeitos às adversidades. Mas é preciso não transferir responsabilidade diante de algo que aconteça, se é um imprevisto ou se houve negligência. O outro tipo de perda que eu quero mencionar, eu falo sobre o luto. Luto. E quando falo sobre luto, é importante entender que luto não se refere apenas sobre morte. Não. Luto é uma resposta do cérebro a uma perda de um vínculo significativo. Isso pode ser, por exemplo, o término de um relacionamento, pode ser o falecimento de uma pessoa querida, pode ser uma perda material, pode ser uma mudança de casa, pode ser perder um emprego, enfim, 3 tipos de luto nós vamos observar. Ou seja, o que é a quebra de um relacionamento, o que é o falecimento de uma pessoa querida, o que é uma perda material. É preciso considerar a questão dor e perda para que a dor seja eliminada. Toda perda gera uma dor. Isso é inevitável, toda perda gera uma dor. De acordo com o valor dessa perda, a dor ela é maior. Porém, é preciso aprender a desassociar perda e dor. Por quê? A perda ela tem o seu valor. Então eu vou dizer que a perda ela é significativa. Porém, a dor
precisa ser curada. Se a pessoa não trabalha a cura da dor, sempre ela vai sofrer pela perda. E entenda uma coisa, perda, ela entra na história. É inevitável porque história não muda. Porém, apesar de uma perda significante, é possível a pessoa ter a cura dessa dor. Por isso que o luto ele tem fases. Ele tem a fase da negação, que é uma reação inicial diante da perda. Não, isso não aconteceu. É como se algo não fosse admitido, mas infelizmente aconteceu. É possível a fase seguinte, a fase da raiva, da revolta, em que a pessoa pensa por que isso aconteceu comigo, ou isso é injusto, e isso leva a pessoa a uma emoção negativa de raiva pela perda ocorrida. A outra fase é a fase que a pessoa pode estar tentando negociar, ou seja, é a fase da barganha. Ela teve uma perda e ela pode ser acionada pela culpa e ela tenta negociar isso, fazendo com que a perda tenha um significado em que ela não se sinta culpada por aquilo que fez ou deixou de fazer. Então ela tem essa fase que precisa ser entendida e trabalhada. Se eu não tivesse feito, ou se eu tivesse feito algo diferente, e muitas das vezes até mesmo uma tentativa de uma negociação de se Deus permitir, eu não faço mais isso de novo, porque nós estamos falando de perdas em que a pessoa teve a sua participação. Ou seja, pode ser uma adversidade, pode ser um envolvimento no luto de uma pessoa que faleceu, pode ser em função de uma perda material. E aí a pessoa entra nesse dilema dessa negociação, pensando em minimizar a fase de culpa que ocorre diante dessa perda. É possível uma outra fase, que é a fase da depressão, onde a pessoa é levada a uma tristeza profunda, um choro frequente, uma sensação de vazio, uma falta de energia, de motivação. E isso é preciso ser trabalhado para que a pessoa entenda que quanto mais ela valorizar a dor, mais ela fica presa a esse luto. Como já disse, a perda tem o seu valor, porém a dor precisa ser curada. E a dor, ela é curada quando vem a fase da aceitação. Ou seja, a pessoa integra essa perda à sua história. Ela não fica mais vivendo uma ideia, uma hipótese. Não, é uma realidade. E ela entende que aceitar isso não é esquecer, mas é poder ter a lembrança dos bons momentos sem sentir a dor que é provocada pelo luto. Se você passa por situações assim, ou já passou por situações assim, você sabe o quão importante é trabalhar esse tipo de perda. E a minha expectativa é que, com essas informações, você possa estar se livrando, se libertando, sendo uma pessoa livre das perdas emocionais. Se esse vídeo te ajudou a refletir e a trabalhar perdas e também o seu equilíbrio emocional, dê o seu like,
E, se possível, recomende isso para os seus amigos, para que eles também sejam beneficiados com essas informações. E vamos continuar com a série sobre o equilíbrio emocional. Até lá!